Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. No ar, a edição do nosso Terça da Saúde desta semana, um programa sempre em parceria com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. Hoje recebendo aqui nos estúdios da Clube a doutora Meire Faria Marques Ayati para falar um pouquinho aí sobre laser ginecológico, né? A inovação em tratamentos regenerativos e estéticos. Primeiramente, bom dia minha colega Natália. Bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, Henrique, maravilhosamente bem. Bom dia, ouvintes da Clube. Bom dia, doutora Meire, que prazer tê-la aqui mais uma vez com a gente. Bom dia, Henrique. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. E mais uma vez eu reforço que é sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, porque eu tenho certeza que informação transforma a vida das mulheres. Exatamente. E eu acabei de pensar nisso. Uma das minhas missões como médica, como ginecologista e como mulher é ajudar outras mulheres. E informação, gente, é sempre bem-vinda. Então, aproveitem. Essa entrevista hoje está muito bacana. Tenho certeza que é um assunto novo para muita gente. E o objetivo disso é trazer para vocês uma novidade que pode melhorar a qualidade de vida da mulherada, hein? Fiquem de olho. Exatamente, né, doutora? Inclusive é um tema que não mexe somente com o psicológico da pessoa, mas com a estética também em si, né? Então vamos falar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre o laser íntimo, né? O que é essa inovação que você está trazendo para a mulherada aí, fica antenada, o que é o laser íntimo, como que ele funciona, como é feito esse tratamento. Bom, gente, primeiramente, laser é uma tecnologia que é usada em diversas áreas, não só na medicina. E já há muitos anos ele vem sendo aplicado à saúde com inúmeros benefícios. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de depilação a laser, de laser para o rosto, para melhora da qualidade da pele. Mas o laser ginecológico, apesar de ser uma ferramenta já usada há muitos anos, ainda é pouco divulgada, é pouco conhecida. Então, o que é o laser, gente? É uma onda de luz. E essa onda, ela faz microcoagulações dentro da mucosa da vagina, promovendo uma nova vascularização local. Com isso, vai trazer melhora de várias funções que a mulher muitas vezes perde. Então, melhorando a circulação local, melhora a elasticidade, a lubrificação, a produção de colágeno, que são coisas normais que a gente perca com o envelhecimento e em determinadas fases da vida. Por exemplo, uma mulher logo depois do parto sofre com ressecamento vaginal. E isso pode dar consequências que levam a atrapalhar até a relação sexual, né? Então, assim, são questões estéticas, são questões funcionais, mas todas elas afetam diretamente a qualidade de vida da mulher. Então, o laser, ele tem essa capacidade de promover uma regeneração dos tecidos, um rejuvenescimento mesmo, e também tem alguns benefícios estéticos que para algumas mulheres é importante. Muitas das mulheres questionam, chega numa certa fase da vida, como você mesmo nos disse, principalmente a questão do ressecamento, que é o que a gente lida muito lá na farmácia. Chega a uma certa fase que a mulher começa nas alterações hormonais, ou passa por alguma patologia, como por exemplo a diabetes. Então, que bom saber que hoje tem um laser para a mulher poder, como se diz, voltar a uma vida ativa. Exato. Porque acaba mexendo com a autoestima também, né, doutora? Sim, com certeza. Então, assim, os tratamentos a laser, eles têm uma comodidade muito interessante. Eles são indolores. Olha, porque que ótimo. Quando a gente pensa em tratamento que traga um resultado, a gente sempre pensa em cirurgia, em um procedimento que vai exigir, às vezes, um repouso, algo do tipo. E não é nada disso. É um tratamento que é feito no consultório médico, indolor. Tem alguns tratamentos específicos mais estéticos que podem dar algum desconforto, mas a gente pode utilizar alguma medicação, uma anestesia tópica. Então, eles são super toleráveis e geralmente são feitos a cada 30, 45 dias, no mínimo 3 sessões. Tá? Então, assim, as pacientes
passam por uma sessão, repetem depois de 30 a 45 dias, em média 3 sessões, para a maioria. Em alguns casos mais graves, de um ressecamento muito importante, de uma incontinência urinária, que eu quero falar um pouco sobre isso também, que é outra queixa muito comum das mulheres, que constrangem muito elas, e elas às vezes nem nos contam, porque é algo tão desconfortável, e elas acham que é normal perder urina, e não é. O laser também pode ajudar nisso. Olha. Então, imagina fazer isso no consultório médico, né? Então, já aproveita o gancho e já vamos falar sobre. Tá. Então, assim, quais são as principais indicações do laser ginecológico? Porque muitas pessoas pensam que laser é só tratamento estético. Não é. Sim, ele faz tratamento estético. Isso é extremamente importante. Inclusive, gente, nós estamos no mês de junho, o mês dos namorados, né? E as mulheres são super vaidosas, preocupadas com a estética, cuidam do rosto, da pele, do cabelo, mas às vezes com a área íntima elas estão inseguras, né? Porque vão surgindo manchas com o envelhecimento, flacidez local, às vezes algum excesso de pele depois de emagrecimento. Exato. Por exemplo, uma paciente pós um grande emagrecimento tem uma flacidez local e tudo isso interfere na qualidade de vida, na autoestima dela. E isso pode interferir até na relação sexual. Então, assim, o laser tem esse benefício estético, porque ele pode melhorar tudo isso que eu comentei, e ainda tem os tratamentos regenerativos, que aí, voltando então para... que são tantas coisas, gente, é tanta informação. É um leque de informações. Mas, assim, as principais indicações do laser ginecológico hoje na regeneração, que a gente fala. Tratamento da incontinência urinária leve a moderada. Então, é claro que não são todos os casos. Alguns casos são cirúrgicos. A fisioterapia pélvica é muito importante. E, às vezes, a gente até precisa associar tratamentos. Tem alguns casos que precisam de medicamento, mas o laser, ele ajuda e muito. Então, essas mulheres que, às vezes, perdem um pouquinho só de urina em situações bem esporádicas e acham que isso é normal, por exemplo, quando tosse, quando espirra, às vezes foi fazer uma aula de dança, um jump, perde um pouquinho de xixi, isso acaba inibindo elas vão deixando de fazer atividade física, às vezes deixando de sair de casa, começam a usar forrinho, protetor de calcinha todos os dias por insegurança, e isso traz outras consequências, né? Além das emocionais, né? Exatamente. Então, assim, o laser pode ajudar nos casos leves a moderados, pode ser um grande aliado no tratamento. Então, incontinência urinária, ressecamento vaginal, principalmente na pós-menopausa. As mulheres, quando vão deixando de produzir hormônio, vão perdendo a elasticidade da pele como um todo, né? Com o envelhecimento, a gente forma rugas na pele, a pele fica mais fina, e com a vagina não é diferente. Ela vai ficando mais seca, mais atrófica, perde a elasticidade, e com isso começa a ter coceira, ardência, dor na relação, a pessoa deixa de ter vontade de ter relação porque aquilo incomoda. E tem tratamento, gente, né? Existe tratamento tópico? Existe. Tem pomadas hidratantes, tem alguns hormônios tópicos, às vezes reposição hormonal, mas nem sempre o resultado é o suficiente, né? Então, o laser, ele vai devolver aquela elasticidade, aquela turgidez que a mucosa da vagina precisa para ela não ter desconforto. Então, melhora casos de dor na relação. Pacientes também que às vezes sofrem de corrimento de repetição. Sim. Outro benefício do laser. Então, candidíase de repetição, tá toda hora tratando, usa óvulo, usa pomada, tá sempre usando remédio. Não tá resolvendo, o laser também pode ajudar, porque ele reequilibra o pH, ele volta a produzir glicogênio, que estabiliza essa defesa natural da vagina. E eu acredito que seja uma dúvida, já que a gente comentou de incontinência urinária e corrimento. Porque às vezes a pessoa tá andando e começa a escorrer aquela aguinha, não sabe se é xixi, ou às vezes tá no início do corrimento, o corrimento tá certo que ele é mais globuloso. Mas como que a mulher pode diferenciar? Ou até uma incontinência com uma infecção urinária, por exemplo? Bom, os sintomas, eles são muito individuais. Nem todo mundo apresenta os sintomas da mesma forma, mas não é normal estar com a calcinha molhada. Uma leve umidade, isso é normal. Aquele dia que a gente aquele dia que a gente transpirou mais, um dia que está mais calor, uma roupa mais abafada, tem um pouquinho de secreção no fundo da calcinha, todas nós temos, quando está tudo ok. Mas se está abundante demais a ponto de estar molhando a roupa, de estar tendo que usar um protetor, se está te dando desconforto, tem sempre que ser avaliado. E aí, às vezes, só com o exame ginecológico, com outros exames. Mas algo diferente que está te incomodando,
por mais que seja, às vezes, normal, tem que ser avaliado por um médico. Então, por isso é tão importante fazer rotina ginecológica anual e sempre que tiver necessidade, voltar. E o uso desses protetores não é recomendado, né, doutora? Não. Por mais que eles dizem na embalagem que são respiráveis, né, que é para uso diário, não é o ideal. É uma região que já é naturalmente úmida, quente. Quanto mais abafada ela fica, mais interfere na secreção vaginal, nas infecções. Então, gente, protetor de calcinha é para proteger a calcinha, tá? Não protege a gente de nada, pelo contrário. Então, se tem algo incomodando, procure seu ginecologista. Ainda que eu acredito que deve existir muitas dúvidas entre as mulheres que começam a passar no processo da menopausa. Algumas eu acho que são até, como que eu posso dizer, resistentes a entender que está passando por esse processo, né, doutora? E quando que elas começam a entender o que é a menopausa, que elas estão entrando no processo da menopausa, quais são os sintomas que elas passam a ter, e para elas não ser resistente e aceitar que isso faz parte do organismo, né? Exato. Então, assim, primeira coisa, a definição de menopausa é a última menstruação, tá? Quando a mulher teve a última menstruação, passou 1 ano sem ter sangramento, por isso que demora às vezes para ela ter o diagnóstico, porque ninguém para do dia para a noite, a gente tem que esperar 1 ano desde aquela data para falar que ela realmente fez menopausa. Ponto. Antes disso, a gente chama de fase de transição, de climatério, que pode levar meses e pode levar anos. Tem mulheres que passam por essa fase de transição, de diminuição dos hormônios de uma forma mais gradativa. E os sintomas, como todos os casos, são muito pessoais. Nem toda mulher vai sofrer os sintomas da menopausa. Mas o que é comum que elas sintam, né, com a diminuição dos hormônios? O ressecamento vaginal é algo bem importante para a maioria delas. Ondas de calor. Não é aquela coisa, ai gente, eu não estou usando blusa mais, estou muito calorenta. Onda de calor é aquela onda que parece que você realmente entrou dentro de um forno, é uma coisa rápida, súbita, geralmente aqui do tronco para cima, a cabeça. É rápido, passageiro, mas é muito desconfortável e geralmente acontece várias vezes ao dia, a ponto de às vezes atrapalhar até o sono. Então, piora do humor, da insônia, mais indisposição, mais dificuldade para perder peso. Então, são várias coisas que podem acontecer, que são normais do envelhecimento, mas não é porque são normais que a gente precisa conviver com isso. Tudo isso tem tratamento. Então, a gente tem sim que aceitar que o envelhecimento é algo que faz parte da nossa vida, mas a gente tem que buscar ter qualidade sempre. Então, se você está com ressecamento, está te incomodando, está interferindo na tua relação sexual, tem tratamento. Um dos tratamentos pode ser o laser, inclusive, né? Se você está tendo onda de calor, tem tratamento. Não é porque é normal que você tem que conviver com isso, mas tem que entender que faz parte do processo e buscar sempre o melhor. E outra coisa, gente, eu sempre reforço, aqui nas minhas consultas, vocês ouvem isso todo terça da saúde, então tem hábitos que são muito bons para todos, em todas as idades, para homens, para mulheres. Exato. E desde sempre, que é cuidar o melhor que a gente puder da nossa alimentação, fazer atividade física regular, cuidar do nosso emocional, isso que também é muito importante e também vai ajudar e vai ser importante nessa fase de transição para as mulheres. Doutora, em relação a mulheres que tiveram um câncer, elas podem estar fazendo o procedimento do laser? Depende do tipo de câncer, mas a maioria dos casos, sim. Uma das consequências dos tratamentos oncológicos, com a quimioterapia, às vezes com a radioterapia, é esse ressecamento vaginal extremamente desconfortável. E às vezes a mulher é uma mulher jovem, que tem uma vida sexual ativa, plena, e esse ressecamento por conta do tratamento interfere muito. Sim. E aí, pomadas de hormônio tópico, por exemplo, na maioria das vezes a gente não pode utilizar. E os hidratantes, eles têm ação só momentânea. Não é muito prático e o resultado não é tão bom. Então, o laser para essas mulheres, por exemplo, pós-câncer de mama, pode ser uma super opção de tratamento. Elas podem sim utilizar. Como se diz, já mexe com a autoestima de uma forma em relação a algumas percas do próprio organismo. E há tempo de recuperação, meninas. Vamos lá. Em relação ao laser,
Qual que é o tempo de manutenção? Essa manutenção é feita por quanto tempo? É feita diária? Uma vez só já bastou? Depende da intensidade da queixa, do objetivo do tratamento. Como vocês viram, tem vários tratamentos. Se for para incontinência urinária, tem um protocolo. Se for para ressecamento, é outro. Se for para clareamento das manchas que tem na região íntima, que isso às vezes incomoda, é outro. Depende do tipo da pele. Mas, em média, são de 3 a 6 sessões por ano, repetindo a cada 2 anos. Tem pacientes que às vezes uma vez por ano precisa fazer uma sessão de estímulo. É como se a gente estivesse fazendo um tratamento mesmo, porque o envelhecimento, gente, ele não para, ele continua acontecendo. E o que geralmente leva a tudo isso é a falta do colágeno. Então a gente faz um super estímulo, a gente faz um estoque de colágeno. Depois de 1 ano, se a paciente precisar, a gente repete 1 ou 2 sessões, mas em média 3 sessões a cada 2 anos. Seria isso. Existe alguma contraindicação? Existem poucas contraindicações, mas existem. Uma delas é presença de lesão ativa na vulva. Então, por exemplo, uma paciente que está com herpes, com lesão herpética, naquele momento que está com as lesões, não pode fazer, porque isso pode piorar. Mas tem outras lesões de vulva, por exemplo, as verruguinhas, os condilomas por HPV, que são uma coisa extremamente desconfortável, podem ser tratadas com laser, tá? Então, assim, voltando às contraindicações, né? Lesões por herpes, lesões suspeitas na pele que a gente não tem o diagnóstico, às vezes uma suspeita de um câncer de vulva, se a gente não sabe o que é, a gente precisa primeiro do diagnóstico. Durante a menstruação não é feito, porque como o laser ele é aplicado no canal vaginal, o sangramento atrapalha, tá? Então, passou a menstruação já pode fazer. Gestantes não podem fazer, né? E, no geral, seria isso. A maioria das pacientes portadores de doença crônica, diabetes, hipertensas, todas essas podem fazer sem nenhuma restrição. Que ótimo. E eu tenho a certeza que deve ser... Agora todo mundo tá querendo saber, Sim, Henrique. sim, todo mundo vai Todo ligar mundo tá querendo saber. Nós deixamos o Henrique quietinho aqui. Nós estamos tão empolgadas no assunto. Por dentro do assunto. Fiquem à vontade, o espaço é isso mesmo. Em média, qual que é o valor? Não precisa de mencionar valores, mas o custo disso. Tá. É um custo alto? Como se diz, é um custo-benefício que eu tenho certeza que vale muito a pena, né, doutora? Essa eu acho que é a principal curiosidade de todo mundo em relação a todos os tratamentos, Mas, né? Quanto custa? Mas eu sempre faço um paralelo que é muito interessante. Até fiz isso, acho que numa edição do Terça da Saúde com outro doutor que veio aqui. Que eu sempre brinco que valor não é preço, né? Uma coisa é diferente da outra, né? Exato. Então o valor agregado que você tem quando você olha a qualidade de vida, o custo-benefício daquele tratamento, né? Do serviço em geral, uma coisa diferente da outra. Então o valor não é preço. Com certeza. O Henrique já introduziu respondeu a minha resposta. Só que em relação a preço, então, que é algo que realmente todo mundo fica super animado, mas eu preciso saber quanto custa para fazer. Preço é algo variável, né? Depende, cada profissional cobra um valor, depende da região. O laser é uma tecnologia caríssima, né? Então é uma tecnologia de ponta que exige uma estrutura importante. O médico precisa ter treinamento, fazer cursos. Então cada médico vai ter um valor agregado. Mas o que eu posso dizer para vocês, gente, é não se assustem. O custo-benefício é muito melhor do que vocês imaginam, tá? É algo que é possível, é palpável para a maioria das mulheres. E como é feito um pacote, né? São 3 sessões pelo menos, geralmente isso já facilita. É uma dica boa também. Ótimo. Porque às vezes a gente se programa para fazer uma sessão, mas uma sessão não vai te dar o resultado. Então você já tem que se programar e às vezes por ser um pacote, às vezes tem forma de parcelamento, enfim. Os convênios não cobrem, essa é outra grande dúvida. Ai, doutora, faz pelo convênio? Não cobrem. Infelizmente os convênios ainda não têm essa tecnologia disponível, tá? Somente particular, não são todos os médicos que fazem, mas o custo-benefício é acessível sim, mulheres, para a qualidade que ele oferece, sem dúvida. Doutora, todas as vezes que a senhora vem aqui na clube, a senhora tão nova, né? Tão nova, senhora, mas é super informativo a gente saber as informações. Então, eu gostaria muito que você deixasse um alerta para as mulheres em si, em relação ao cuidado da saúde íntima, porque não é só a estética, como se diz, facial, corporal, a gente tem outras partes também, lembrando
que, querendo ou não, nossa parte íntima era como se diz, uma das principais áreas de saúde do nosso organismo, né? E tem que ser muito bem cuidada. Com certeza, meninas. Eu falo que qualidade de vida, saúde é algo muito amplo, né? Não adianta a gente cuidar de uma coisa e esquecer de outra. E eu que trabalho só com mulheres todos os dias, há 11 anos, eu percebo muito o quanto o impacto íntimo interfere em outras áreas da vida da mulher, né? Então, quando a mulher não está intimamente bem, quando ela não está se sentindo segura, saudável, outras coisas também não vão bem, né? E foi isso que me buscou a procurar essa nova tecnologia. Então, assim, eu já estava muito focada em alguns tratamentos, eu tenho cada dia me especializado mais nas coisas que eu faço, porque eu acredito que não dá para fazer tudo o tempo todo, a gente precisa se especializar cada vez mais, mas de tanto ver as minhas pacientes queixando de coisas como isso, eu comecei a perceber a importância que isso tinha na vida delas. Eu falei, eu preciso oferecer um tratamento de mais rápida resultado, de mais qualidade, porque hoje em dia todo mundo está correndo, as mulheres estão se preocupando muito mais do que antes se preocupavam, mas essa parte ainda deixa muito de lado. Então, gente, cuidar como um todo, fazer rotina todo ano é importante, cuidar da alimentação, do emocional, e sempre que você notar que algo não tá bom para você, porque isso é o mais importante. Às vezes não alerta, é porque né? é um alerta, procure alguém para te ajudar, né? E se esteticamente também, que as pessoas têm muito preconceito às vezes com a área estética, principalmente com a área estética íntima, acha que isso é uma bobeira. Ai, gente, que, né? Não é bobeira, gente. Olha quantos benefícios, né, doutora? Se sentir bem, se sentir segura, muda tudo, gente. Então, invistam em vocês, invistam em ter mais qualidade de vida, a voltar a ter prazer na relação sexual, né? Não ter desconfortos, porque não é normal ter desconforto na relação sexual. Então, se algo não tá bem, procure ajuda. Hoje as pessoas se cuidam mais, mas também as patologias parece que vêm com mais frequência também, né, doutora? Então é muito importante mesmo a gente ter esse cuidado e essa consciência. Doutora, a gente quer agradecer por mais um Terça da Saúde. A Fórmula Certa está sempre de portas abertas a recebê-la. Estamos à disposição em qualquer ajuda, viu? Conte sempre com a nossa equipe. Muito obrigada. E vocês sabem que eu gosto muito de falar, né? E se ela não me corta aqui, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas falando. É muito bom, todas as vezes. Gente, o Instagram dela, sigam ela, que é muito informativo. É muito informativo mesmo. Sigam ela. E assim, com muita informação e várias dicas também, dicas motivacionais, né, doutora? Sim, porque é como eu disse, gente, eu acredito que tudo é importante, né? Tudo tem o seu valor, tudo é importante. É lógico que o meu Instagram é direcionado para as mulheres, eu falo muito sobre dicas ginecológicas, sobre saúde íntima, mas eu tenho certeza que todo mundo, todo homem, toda pessoa tem uma mulher do seu lado, né, para poder apoiar, para poder às vezes informar, porque realmente isso muda as vidas, né? As pacientes às vezes por falta de informação deixam de procurar ajuda, deixam de procurar atendimento médico. Então, você homem que também quer se interessar um pouco mais sobre isso, quer cuidar melhor da sua esposa, da sua mãe, da sua filha, meu canal fica aberto, tá? É ginecologista doutora Meire, para quem quiser me seguir no Instagram. Eu também criei recentemente um canal no YouTube para poder falar um pouco mais, porque vocês viram que eu gosto de falar. No Instagram os vídeos são curtinhos. E não deixem de procurar um médico, independente das informações que vocês encontram em todos os lugares, porque isso hoje é uma realidade, isso é muito bom. Eu fico muito feliz de poder ajudar por aqui, ajudar por lá, mas nada disso substitui uma boa conversa, uma boa consulta, o olho no olho, na sala do seu ginecologista. Mas olha que dica bem legal que você deu para os ouvintes. Homens, cuidem de suas mulheres, né? Eu acho que o diálogo é fundamental, né, doutora? Ali eu acho que faz parte de todo o contexto, de todo o tratamento, e isso ajuda muito. Porque a mulher às vezes se sente muito retraída em falar alguma coisa. Tem que ter o apoio também, né? Total. Faz total diferença. Muito obrigado, então. Obrigado, doutora Meire. Obrigado, Natália. Obrigado, Henrique. Quero deixar um abraço para as meninas da Fórmula Certa, doutora, que elas estão todas nos ouvindo lá hoje. Um abração para toda a equipe trabalhando e curtindo aí a programação da Clube. Valeu, Natália. Valeu, doutora Meire. Ficamos por aqui com a edição de hoje do nosso Terça da Saúde. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.